parabéns por mais essa vitória. Vou começar aqui com a pergunta do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Como foi o seu reencontro com a torcida do Flamengo após tantos anos sem ter ela jogando ao seu lado, especificamente no Maracanã? É um dia especial, né? Já que, como você mesmo falou, muito tempo, né? Que eu não encontrava a torcida do Flamengo a favor, né? Porque contra era praticamente um bom tempo. E mais feliz ainda pela entrega da equipe, por mais uma vitória, fazendo com que a gente passe para a semifinal de mais uma competição. Então já dei os parabéns pro meu grupo. E como já falei, fiquei muito satisfeito em voltar ao Maracanã, reencontrar a torcida do Flamengo com o meu grupo e conseguir mais uma vitória. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. Você ainda sofre com desfalques importantes como Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz e Diego. Há uma semana da semifinal da Libertadores, tem possibilidade de contar com esses atletas nos próximos dias? É difícil de falar, né? Porque a gente tem reavaliado esses jogadores diariamente e eles têm treinado, mas eu converso bastante com eles, departamento médico também. Eu vou muito pelo que o jogador me passa. Eles têm se recuperado bem, mas são lesões perigosas. Então é difícil de falar hoje quando que eles vão voltar. Somente no dia a dia, com os treinamentos, com o que eles passam para a gente, que a gente vai definindo qual o jogo que eles podem voltar. É lógico que eu conto com eles o mais rápido possível, mas como já falei, são lesões perigosas, lesões de estiramento. Somente o exame e o jogador nos passando que realmente eles estão bem. No momento que eles estão fazendo tudo no campo, aí sim a gente tem certeza que eles podem voltar para a equipe. Caia Mota, GE. Boa noite, Renato. Tudo bem? Gostaria de saber qual a primeira avaliação das condições físicas do Davi Luiz. Visto o peso do jogo com o Barcelona, colocá-lo já no domingo para começar a pegar ritmo é uma possibilidade? Obrigado. Olha, Caia, o Davi Luiz é um grande profissional. Já conversei algumas vezes com ele para saber das condições dele. É um jogador que está parado desde maio, que ele vem de um procedimento. É um jogador que estava treinando. É um jogador que, quando chegou no Flamengo, na segunda-feira, ele fez os exames. E os exames dele foram bons. Mas vale para os jogadores também que estão entregues ao departamento médico. Eu vou conversando com eles, trocando ideia. No momento que ele tiver 100%, no momento que ele estiver se sentindo bem, é lógico que a gente vai utilizar o Davi Luiz também. Mas, por enquanto, é importante ele recuperar bem a forma física dele, recuperar a musculatura dele. Como já falei, ele vem de um procedimento e vem de um procedimento, além disso, de 5 meses de parada. Então, a gente tem que pensar direito para a gente não jogar ele sem ter as devidas condições e, de repente, ele sofrer outro tipo de lesão. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, o jogo de hoje foi bem físico e com reclamações até o final. Como você avalia a arbitragem de hoje? Foi o principal empecilho para um jogo mais vistoso aos jogadores? Não, eu acho que a arbitragem teve normal. Foi um jogo pegado. O Grêmio vem de caro sempre as derrotas. É o estilo do futebol gaúcho, tanto do Grêmio como do Internacional. É lógico que a gente tem jogadas mais ríspidas, mas é uma coisa normal. Acredito que ele deu os cartões para quem merecia tomar os cartões. O pênalti foi legítimo, ninguém pode reclamar de nada, até porque foi uma belíssima jogada do Pedro. E vocês me conhecem, independente de como o árbitro ele apita uma partida, eu não gosto de opinar. Eu procuro me concentrar mais na minha equipe do que na arbitragem. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa noite, Renato. Parabéns pela classificação. Você havia conversado com o Pedro e o jogador voltou a fazer gols. Como você recebe a recuperação do atacante? Feliz, né? Eu conversava com ele quase que diariamente. Eu sempre falei que é um jogador a nível de seleção brasileira também. Se não for nessa Copa, na próxima, com certeza ele vai estar. É um jogador que tem muitas qualidades, é um jogador novo. Falei para ele lá no jogo antes do Palmeiras também, para ele deixar a ansiedade de lado, não querer fazer o gol de qualquer jeito. Ele não precisa provar nada para ninguém. As coisas acontecem normalmente, principalmente para um jogador com as qualidades dele, um goleador como ele. Aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu novamente hoje. Fico feliz, né? Porque todo atacante, quando ele não faz gol, ele fica bravo com ele mesmo.
Então, muita gente, às vezes ele não estava fazendo gol, muita gente achando que eu estava brigado com ele, que alguém não queria que ele jogasse. Muita palhaçada. É um jogador de grupo, um jogador que trabalha bastante. Tá aí, voltou a fazer gols, tá feliz. Eu acho que é num momento importante para ele, um momento importante pro grupo também. Até porque cada 3 dias nós temos sempre uma decisão. E quanto mais jogadores fazendo gol, é importante para todo mundo. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. Flamengo e Atlético Mineiro confirmaram vagas nas semifinais de Copa do Brasil e Libertadores e são apontados como os 2 grandes candidatos ao título brasileiro. Você acredita que, de fato, as forças do futebol nacional ficam mesmo polarizadas entre esses 2 clubes diante do que tem mostrado nas competições? Não, de maneira alguma. Tanto o Flamengo como o Atlético estão bem, como o Palmeiras também. Não tem uma equipe que vai ganhar todos os jogos. Não tem uma equipe imbatível. O Atlético vem ganhando, o Flamengo vem ganhando, o próprio Palmeiras vinha ganhando, mas é uma coisa normal. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito longo. Então, qualquer vacilo, de repente você, por causa de uma derrota, você perde 3, 4 posições. Então é muito cedo, até porque foi jogada apenas uma rodada do segundo turno. Tem muitos jogos pela frente. Tanto o Flamengo como o Atlético, o próprio Palmeiras estão em outras competições, então o desgaste é muito grande. Mas eu penso aqui no Flamengo. Acho que o mais importante de tudo é o que a gente vem fazendo. A cada 3 dias, independente da competição, a gente vem conseguindo as vitórias. Vem subir de produção, chegando nos que estão na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Hoje conseguimos a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Estamos na semifinal da Libertadores também. Enfim, eu tenho que me preocupar com o meu grupo e buscando sempre as vitórias e buscando sempre as classificações. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Renato, você acha que houve excesso do Grêmio nas faltas marcadas ou faz parte desse tipo de jogo? Como falei, é a maneira tanto do Grêmio como do Internacional jogar. É a maneira que o próprio Filipão também arma suas equipes, mas eu volto a repetir, eu não vi falta violenta, eu vi faltas normais do jogo pegado. Também a gente não pode ter um jogo que ninguém pode tocar no adversário. O futebol é um jogo de contato. Eu não vi nada demais. Eu acho que o juiz, no momento que ele teve que dar os cartões, ele deu. Como já falei, o pênalti foi legítimo. É assim mesmo, domingo vai ser assim também. Todo mundo quer ganhar, todo mundo que enfrenta o Flamengo se entrega e o Grêmio joga dessa maneira. E domingo pode ter certeza que vai ser mais um jogo pegado. Um jogador normal, um jogo normal, até porque eu tenho visto todos os jogos de todas as competições aí. Todo mundo quer ganhar. Não adianta, futebol é jogo de contato. Léo Burlau, UOL. Boa noite, Renato. Por vezes o jogo ficou muito pegado e ríspido. Você crê que todo esse imbróglio nos bastidores aqueceu a disputa em campo? Não. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou a favor totalmente dos torcedores voltarem aos estádios. Você tem o jogador de futebol que gosta da torcida no estádio. Você tem o cantor, você tem o ator de teatro, ele quer o público. Eu acho que seguindo os protocolos, qual é o problema? Fica até difícil de eu falar, mas eu vejo que no futebol, muita gente quer aparecer em cima do futebol. Todo mundo, não pode entrar torcedor no estádio. Eu vejo tantas aglomerações por aí, não sou eu que vou ficar aqui dando exemplo, que todo mundo vê. E não vejo ninguém tomando providências. Não vejo ninguém se importando tanto quanto no futebol. Por que só no futebol? Porque tem uma câmera, as pessoas estão aparecendo. Se tiver que acabar com o público do futebol, que acabe em todos os locais. Eu vejo shows de artistas, que eu não sou contra, bem pelo contrário. Eu vejo outros tipos de shows e não vejo ninguém comentar das aglomerações. Não vejo ninguém chegar lá e proibir, uma vez que outra. Então é o tal do futebol. O futebol faz com que todo mundo apareça na televisão, entendeu? Então, se querem coibir o público no futebol, que partam para os outros locais também. Não somente no futebol. Essa é a minha opinião. Diogo Dantas, O Globo. Renato, após os primeiros jogos, você vê o Andreas mais como o segundo volante ou mais como um meia para atuar aberto ou até por trás dos atacantes, como a Arrascaeta? Ele é polivalente, é um jogador que eu conversei com ele antes mesmo dele chegar no Flamengo. É um jogador que foi testado em várias posições lá fora,
pelas qualidades dele, mas ele me falou que gosta de jogar como segundo volante. Então é nessa posição que eu tenho colocado ele, nessa posição que ele tem nos ajudado, tem jogado bem. Eu não gosto de improvisar o jogador, a não ser que o jogador da posição não esteja dando conta do recado. Então ele está jogando a posição dele, a posição que ele gosta. É um jogador que sabe defender, sabe atacar também, tem qualidade para isso. É aquilo que eu falei, é um jogador que é acima da média. Sem dúvida alguma foi uma grande contratação do Flamengo. Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Renato, boa noite. A cada jogo em que o Flamengo entra desfalcado, quem joga vai ganhando espaço e encorpando o elenco. Isso deixa o Flamengo mais perto da conquista da tríplice coroa? Eu acho que, acima de tudo, os jogadores estão de parabéns, porque aquilo que eu falo, né, eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Por isso que eu peço isso diariamente para eles treinarem forte, porque todo jogador que treina forte, ele vai jogar forte. E a camisa chega. Nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo. E o jogador de futebol ele não vai se preparar em 2, 3 dias. Ele tem que estar preparado que no momento que ele for chamado, ele vai dar conta do recado. É o que tem acontecido. Por isso que, independente de quem entra em campo, o Flamengo tem jogado bem, tem respeitado seus adversários, tem conquistado as vitórias, tem conquistado classificações. Por quê? Porque todo jogador ele tem dado conta do recado e ele quer permanecer na equipe. Então são 3 competições, o Flamengo não joga uma vez por semana, o Flamengo joga a cada 3 dias, e a cada 3 dias sempre a gente tem uma decisão. E tem espaço para todo mundo. O que me deixa feliz é que todo jogador que entra, ele dá conta do recado. A dor de cabeça que eu tenho é que a cada 3 dias eu tenho que escalar 11 jogadores apenas. E todo mundo está bem, está todo mundo ajudando. Mas essa é a dor de cabeça que o treinador gosta. É pior se a dor de cabeça dele, a equipe não está rendendo, ele olha para o lado, sabe que aquele jogador não vai render. Essa dor de cabeça que o treinador não quer. Mas essa dor de cabeça que o treinador tem no momento que ele se complica, entre aspas, ele tem que botar apenas 11 jogadores, você vê que está todo mundo bem, é essa dor de cabeça que eu quero ter sempre na minha vida. Até porque são grandes jogadores, você tem várias opções e nenhum jogador vai jogar todas as partidas. Então é por isso que eu falo que tem espaço para todo mundo. Flávia Vinick, SBT. Flamengo e Atlético Mineiro disputam o título de 3 competições. Atualmente, são os times que jogam o melhor futebol do Brasil? É aquilo que eu falei, né? Tanto o Flamengo como o Atlético vem vencendo os seus adversários, o próprio Palmeiras. Nos últimos 2, 3 jogos o Palmeiras não venceu, mas é um plantel muito poderoso, é muito bem treinado. Em 3 competições estão o Flamengo e o Atlético, mas no Campeonato Brasileiro tem muita coisa, como já falei, para acontecer. O Atlético vai cruzar agora com o Palmeiras na semifinal da Libertadores, vai cruzar na semifinal da Copa do Brasil com o Fortaleza, o Flamengo vai cruzar com o Atlético, então todo mundo quer ganhar. Não tem favoritismo. Não é porque o Flamengo e o Atlético estão invictos aí nos últimos jogos que são os favoritos. Não, a gente respeita o Atlético Paranaense, o Fortaleza. Essas equipes, elas chegaram na Copa do Brasil, não chegaram à toa. Chegaram porque tem condições. Então a gente tem que tomar todo o cuidado. A gente sabe que vão ser 180 minutos bastante difíceis. Como vai ser também a semifinal da Libertadores. A gente contra o Barcelona, o Atlético contra o Palmeiras. Somente 2 equipes vão para a final. E tem 4. Então não tem espaço para as 4. As 4 que chegarem estão de parabéns. Porque se chegarem aqui, porque qualquer uma delas tem condições de passar e levantar a taça. Gustavo, canal Gustavo Henrique dando choque. Renato, o Flamengo está caminhando para finais importantes. Já bate aquele sonho de ser campeão pelo Flamengo? A gente trabalha para isso. Esse é o trabalho. Eu tenho falado isso quase que diariamente para o meu grupo. A gente vem ganhando, a gente vem conquistando vitórias, a gente está buscando os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, a gente está numa semifinal de Copa do Brasil, está numa semifinal de Libertadores. Tudo isso está muito bonito, está todo mundo gostando, mas se não ganhar não adianta nada. Então a gente trabalha para ganhar. A gente sabe que a gente tem trabalhado para chegar numa final e levantar a taça. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso trabalho. A gente vem fazendo o nosso trabalho muito bem feito. Só que, eu volto a repetir, como o torcedor quer, a gente também quer, a gente quer ganhar.
Então, de nada adianta isso. 10 vitórias, 12 vitórias, invicto, não tomou gol na Copa do Brasil, papapi, papapá, se não ganhar. Então é por isso que eu falo, é difícil, muito difícil para qualquer equipe ser campeã. A gente tem trabalhado, a gente respeita todos os nossos adversários, mas o nosso objetivo é o objetivo dos nossos adversários, é de ganhar, de levantar a taça. E a gente, degrau a degrau, a gente está chegando lá. Última pergunta, Sidão Marinho, Agito Esportivo Cabo Frio. Renato, o Pedro entrou e fez os 2 gols. Qual a importância de ter um elenco que mantém o nível alto, mesmo com as substituições? Você vê alguma outra equipe que tem esse fator tão forte aqui no Brasil? Sim, nós temos grupos aí, eu já falei do Atlético, já falei do Palmeiras, o Corinthians vem se fortalecendo. É aquilo que eu sempre falo, quanto mais forte você tiver o seu grupo, mais chance você tem de conquistar. Isso não te garante que você vai conquistar, entendeu? Porque todo mundo quer ganhar. Todo mundo, quando enfrenta um Flamengo, todo mundo se entrega, todo mundo quer ganhar do Flamengo. Então as coisas se tornam difíceis, mas o importante é o nosso pensamento aqui dentro. Eu sempre elogio meu grupo é muito bom, meu grupo é trabalhador, meu grupo é vencedor. É assim que a gente quer e a gente vai trabalhando, buscando as vitórias para realmente chegar no final da competição e levantar a taça. O objetivo é